Fala pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Física. Hoje a gente vai responder uma questãozinha sobre a associação de resistores em paralelo. Bora lá comigo. Bom, o que é que a gente tem aqui, cara? Essa questão dá pra gente resolver de várias maneiras, tá? Até de forma mais rápida por outros métodos. Mas eu quero aqui abordar uma associação de resistores em paralelo para a gente colocar em prática o vídeo aqui que eu vou deixar linkado para vocês verem sobre a teoria de associação de resistores, ok? Então, bora lá comigo ler para a gente tirar os dados. No circuito elétrico a seguir, qual o menor valor de resistência R que devemos colocar em paralelo com a lâmpada de 6 watts de potência para evitar a queima do fusível de 3 amperes? É uma questãozinha assim bem simples, tá? Não tem nada de outro mundo, mas que pode dar um certo trabalho se a gente não se ligar, tá bom? De novo, não é a forma mais rápida que eu vou resolver, não é a forma mais simples, mas a gente vai aplicar a ideia de associação paralela aqui para colocar em prática nossas teorias, tá bom? Bora lá, é o seguinte. Cara, o que é que a gente tem? Primeira coisa, vamos identificar aqui os pontos importantes, os nós. Como assim, professor? Perceba o seguinte, todo esse fio aqui embaixo, ó, todo isso é uma única ligação, é um único ponto, é um único nó. Todas as perninhas da bateria, do resistor e da lâmpada de um lado estão conectados nesse ponto, ó, que eu vou chamar todo ele aqui, ó, esse fio azul, de nó B. Tá? Então, eu posso conectar uma perninha de cada elemento nesse nó B. Já na parte de cima, o que é que a gente tem? Todo esse fio aqui, ó, inclusive o fusível, que é um pedaço de fio, então no circuito eu posso simplesmente trocar essa simbologia por um pedaço de fio. Todo esse fio aqui, ó, está conectando as outras pernas, outras partes aqui do meu circuito. Então, ó, esse ponto aqui, esse e esse são os mesmos pontos, ou seja, o mesmo nó que eu vou chamar de nó A. Tranquilo? Certo. Outra coisa que eu gosto de fazer no circuito é o seguinte. Vou chamar esse ponto aqui, ó, de 0 volts. É meu ground, é minha referência de tensão. Então, se aqui é 0 volts, nesse ponto aqui, ó, também é 0 volts. E nesse daqui também é 0 volts. Como a gente passa pela fonte, a gente ganha energia. Ó. Ao passar pela fonte, a gente ganhou tensão elétrica de quanto? De 12 volts, que é a DDP da fonte. Então, aqui nesse outro lado, ó, no ponto A, eu tenho 12 volts. Se ali é 12, aqui também é 12. Aqui também é 12 volts, já que é o mesmo ponto. Então, todos no mesmo potencial elétrico. Tranquilo? Então, a gente tem o seguinte. A tensão da minha fonte, certo? Ela é uma DDP de 12 volts entre os pontos A e B. E ela vai me fornecer uma corrente, como o enunciado disse, ó, de 3 amperes. Então, a corrente elétrica que sai da fonte é uma corrente de 3 amperes. Tá aqui, cara. Percebam, saiu da fonte 3 amperes, vai chegar nesse ponto aqui e ela vai se dividir. Parte vai vir por esse resistor e parte vai vir por esse outro resistor. Como eu falei, poderia usar outra forma para responder, mas eu quero usar aqui a associação de resistores. E para isso, eu tenho que saber, primeiro, qual é a resistência da minha lâmpada. E aí, cara, o que é que eu vou fazer? Eu vou me perguntar o seguinte, qual é a corrente elétrica, qual o valor de corrente elétrica que está passando pela minha lâmpada? Qual é o I da lâmpada? E para responder essa pergunta, eu vou lembrar o seguinte, ó, vou colocar aqui no cantinho. Potência elétrica na lâmpada seria a tensão elétrica que está na lâmpada vezes a corrente da lâmpada. Tá, professor? E aí a potência? Eu sei? Sei, cara. Aqui, ó. 6 watts de potência da minha lâmpada. Igual. Qual é a DDP que está na minha lâmpada? Ó, 12 volts. Se a gente pegar aqui a diferença de potencial entre o ponto A e B, 12 volts. Todos esses elementos estão associados em paralelo. E uma das características da associação em paralelo é que eles têm a mesma DDP. Então, eu tenho aqui, ó, 12 volts vezes a corrente da lâmpada. Daqui eu posso tirar que a lâmpada vai ter uma corrente elétrica passando por ela, 6 dividido por 12, isso vai dar
0,5 ampere. Então, pela minha lâmpada, está passando uma corrente elétrica de 0,5 ampere. Tranquilo? Tranquilo. Por que, professor, você fez isso? Porque agora eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Pela primeira lei de Ohm, a DDP na lâmpada é igual à resistência da minha lâmpada vezes a corrente que passa por ela. Olha que doido. Então, eu tenho 12 volts, novamente, é igual à resistência da lâmpada vezes a corrente da lâmpada, 0,5. Daqui eu posso tirar que a resistência da minha lâmpada é 12 volts dividido por 0,5 ampere. Isso vai me dar uma resistência de 24 ohms. Tá? Então, acabei de achar o valor da resistência elétrica da minha lâmpada. Está aqui. Quanto foi, professor? Deixa eu colocar aqui no cantinho. Resistência da lâmpada foi de 24 ohms. Tranquilo? De boas? Certo. Então, o que é que eu quero? Eu quero saber qual é o valor dessa resistência aqui, ó, desse cara aqui, que eu posso colocar, e a corrente elétrica é de 3 amperes, que passa pelo meu fusível. Para isso, eu vou ter que reduzir o meu circuito a um circuito equivalente. Como assim, professor? Eu vou ter que trocar esses dois resistores que estão entre os pontos A e B por apenas um único resistor, certo? Que equivale à potência elétrica deles, que é o seguinte: minha fonte de tensão não vai mudar, é 12 volts. A corrente elétrica que vai passar saindo da minha fonte continua ainda 3 amperes, certo? Só que agora eu tenho que trocar esses dois carinhas aqui, ó. Eu tenho que tirar esses dois carinhas e trocar esses dois por apenas um único que vai fazer o papel deles agora. Então, eu vou chegar aqui, ó, entre os pontos A e B e vou colocar um novo resistor que vai fazer o papel deles dois no circuito. E a corrente elétrica que vai passar por ele é a corrente da fonte. Olha que doido. Então, esse carinha aqui a gente chama de resistor equivalente. Como a gente tem uma associação de resistores em paralelo, e porque está em paralelo, professor, perceba, eles possuem a mesma DDP, ou seja, eles estão conectados entre os mesmos pontos, ó, A e B. Tanto o resistor da lâmpada, como o resistor R, estão conectados nos pontos A e B, ó, por isso que eles estão em paralelo. E aí, para calcular a resistência em paralelo, como eu tenho dois resistores, a gente pode lembrar da equaçãozinha, ó, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2, né? Produto pela soma, que vai ficar o seguinte: R2, eu vou dizer que é o da lâmpada, 24, vezes o valor da resistência R que eu quero, dividido pela soma deles, R mais 24. Está aqui. Achei o valor do meu resistor equivalente. E agora, professor? Bom, agora, cara, eu posso aplicar a lei de Ohm aqui, ó. Como a minha fonte está conectada em paralelo com o meu resistor equivalente, ó, estão conectados entre os mesmos pontos, eles vão possuir a mesma tensão elétrica. Então, eu posso dizer que, ó, a tensão da fonte ela é igual à tensão do meu resistor equivalente, sempre, sempre. E aí eu posso aplicar a lei de Ohm aqui, ó, a DDP em cima desse resistor, eu já sei que é a mesma da fonte. Vai ficar o seguinte: tensão da fonte, que é a mesma do resistor, vai ser igual a resistência equivalente vezes a corrente. Qual é a corrente elétrica que está passando por esse cara? Ó? É a própria corrente da fonte. Ah, então é os 3 amperes que está passando por ele, não é isso? Exatamente. Tá? Então, vamos aqui, ó, vamos substituir. 12 volts vai ser igual todo esse carinha aqui que a gente já tem, ó, 24R dividido por 24 mais R, vezes a corrente da fonte, que é 3 amperes. Vamos simplificar o que dá. Ó. 12 volts dividido por 3 amperes, a gente sobra 4 aqui. Isso vai ser igual a quem? 24R
dividido por 24 mais R. Bom, e agora virou matemática, né? Vou pegar tudo isso aqui embaixo que está dividindo e passar multiplicando. 24 mais R, que multiplica 4, é igual a 24R. E agora, faz a distributiva aqui, ó. 24 vezes 4 dá 96. 4R, né? R vezes 4 dá 4R, igual a 24R. E aí ficou simples, né? Passa tudo para um lado, tudo para o outro. Para isolar o R vai ficar 24R menos 4R igual a 96. E aí eu tenho que 20R vai ser igual a 96. Tirando o valor de R, eu vou ter 96 dividido por 20. Nesse caso, 96 por 2 dá 48, dividido por 10, 4,8 ohms. Então, achamos o valor da resistência elétrica de 4,8 ohms. E aí, a gente vem aqui nas alternativas e pode ver que seria a alternativa correta, letra E. Isso significa o quê, cara? Que eu preciso colocar um resistor R de 4,8 ohms para que a corrente fornecida pela minha fonte de tensão aqui, ó, meu gerador de 12 volts, seja uma corrente de 3 amperes. E aí, se mudar o valor dessa resistência, pode ser que essa corrente seja maior do que 3 e o fusível aqui, ó, simplesmente parasse de funcionar. E esse não é o objetivo. Então, no mínimo, esse carinha tem que ser 4,8 volts, tá ok? Se eu colocar menos do que isso, o fusível com certeza vai parar de funcionar. Show de bola? É isso, espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Resoluçãozinha, como eu disse, não tão rápida, não é a forma mais direta, mas é uma forma da gente colocar em prática a associação de resistores. Se você perdeu a parte teórica, eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir. E se você ainda não viu nada sobre associação de resistores, recomendo começar por esse daqui, que é a associação de resistores em série. Forte abraço e nos vemos na nossa próxima aula.